Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ter nossa segunda aula sobre empreendedorismo social e eu preciso que vocês fiquem atentos a esse tema, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente geralmente remete isso a fatores como criatividade, obtenção de lucro, criação de empresa. E tudo isso faz sentido, mas quando a gente vai estudar o empreendedorismo social, antes de qualquer perspectiva, existe a ideia de transformar realidades, tá certo? Transformar uma realidade em determinada comunidade, transformar uma realidade para uma sociedade específica que precisa, não é, de cooperação, que precisa empreender, que precisa ser criativo para começar a sobreviver, né, em termos socioeconômicos, tá? Mas também não é um tipo de empreendedorismo ligado a ONGs ou ligado a, como é que eu posso dizer, a ajudas, né, ao que a gente conhece como assistencialismo. Não. É um tipo de empreendedorismo que precisa se sustentar financeiramente falando. Precisa ser uma empresa, precisa ter uma ideia, precisa ser um negócio que possa, ao mesmo tempo, parceiramente com aquela comunidade vulnerável, criar possibilidades de mudança e de transformação para aquelas pessoas que são pessoas carentes, pessoas que necessitam de uma contribuição, tá certo? Tem uma diferença nesses dois sentidos. Vamos lá. De acordo com Melo Neto, o empreendedorismo social constitui um paradigma emergente de um novo modelo de desenvolvimento, que integra as dimensões de desenvolvimento humano, social e sustentável. Se, por um lado, as dimensões humana e social são facilmente percebidas, a sustentabilidade da comunidade a que se destina o projeto pode ser alcançada pela via da promoção de ações empreendedoras de caráter social e de novas estratégias de inserção social, sendo o desenvolvimento sustentável da comunidade condicionado diretamente por fatores que dependem do próprio indivíduo e da comunidade em si. Ou seja, é você retirar daquela comunidade vulnerável situações, condições, fatores que transformem aquela realidade, né? Às vezes uma realidade dura, de carência, de miséria, de necessidades básicas, mas que tem uma mão de obra forte, né? Com intuito empreendedor e que busca transformar essas pessoas, né? Que busca auxiliar, dar oportunidade. Na verdade, o empreendedorismo social ele facilita com que as oportunidades cheguem até as famílias, até as pessoas mais vulneráveis. Mas não chega com aquela ideia de esmola, de assistencialismo, né? Vou te ajudar aqui e tal. Não. Ele chega com a ideia de empreender, de se sustentar financeiramente. Essa é a vantagem, né? Essa é a característica primordial do empreendedorismo social, ok? O empreendedor privado, ele apresenta uma atitude com foco no mercado, ou no desenvolvimento das organizações e na maximização do lucro, né? Que quando aliada à sua capacidade de inovar, pode assegurar o sucesso do seu projeto, geralmente empresarial. Ou seja, o empreendedor em si, né, um projeto de empreendedorismo, ele tem um lucro, como qualquer outro projeto de negócio, como base primordial. Vai ser a obtenção de lucro através da prestação de um serviço, criação de um negócio, né? Geralmente com formas criativas de se promover. Aí, a esta forma de empreendedorismo, a gente atribui uma natureza individual, né? Um empreendedor que criou um tipo diferente de oferecer serviço para a sociedade, um empreendedor que criou um produto diferenciado, né? Que transformou uma lanchonete em um espaço gourmet, né? Que acrescentou à sua sorveteria opções de venda de açaí, etc., e atende aquela comunidade. Ou seja, é uma forma de empreender com criatividade, mas objetivando o lucro, tá? Já o empreendedor social, ele é coletivo,
tá? E o seu desempenho é medido pelo impacto social das suas ações, ou seja, não é só uma questão, eu vou empreender para mim, não é uma questão individual, tá? É uma questão coletiva. O empreendedorismo social, ele é voltado para uma comunidade em si, vulnerável, que precisa de oportunidades, tá? E esse impacto criado por esse empreendimento, né, por esse negócio de ação coletiva, ele vai trazer benefícios para a comunidade de uma forma geral. Neste caso, ocorre o envolvimento da comunidade, onde se insere através da sua participação, integração e desenvolvimento, com o intuito de solucionar carências sociais. Então, a gente vai ter a participação coletiva, né, a integração de todos, tá? Uma boa parte da população dessa comunidade específica vai se integrar e vai desenvolver, né, vai prosperar, solucionando carências sociais que ali existem, criando oportunidades de crescimento financeiro para aquelas pessoas. Na visão global, o empreendedorismo social diz respeito a atividades inovadoras, com um objetivo social na sua forma lucrativa, como em investimentos sociais e comerciais, ou na sua vertente de empreendedorismo social corporativo, na sua forma não lucrativa ou em formas mistas, né, tais como estruturas híbridas formadas por abordagens não lucrativas e lucrativas em simultâneo. Por quê? Porque você pode ter, por exemplo, uma organização criada apenas para promover investimentos em pequenos negócios nessas comunidades. Essa organização vai ter como objetivo principal não a formação de lucro, mas a oportunização desses negócios que surgem. E ao passo que você vai ter negócios sendo criados, né, com o objetivo de lucro e também com o objetivo de auxílio à comunidade que ali está presente, tá bom? Do ponto de vista mais restrito, o empreendedorismo social normalmente refere-se ao fenômeno da aplicação de conhecimentos e competências de mercado ao setor de negócios sem fins lucrativos, tal como acontece em organizações que encontram formas inovadoras de ganhar dinheiro. Então veja só, aqui ele diz o seguinte, nesse ponto de vista bem local, a gente vai ter um fenômeno de aplicação de conhecimentos e competências de mercado, mas num setor específico, né? Criando negócios ali onde o fim lucrativo ele não vai ser primordial, mas ele vai existir, tá certo? Independentemente da definição maior, mais restrita, mais global, mais local, a criação do valor social é algo que está subjacente, é algo que está evidente, né? É algo que a gente consegue enxergar. E é comum a ambas, né, tanto a visão local quanto a visão global do empreendedorismo social, que ao invés da riqueza pessoal, vai existir uma visão de riqueza acionista, né, uma visão de riqueza coletiva. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque você vai ter, em algumas regiões, comunidades carentes, que não conseguem oportunizar, não conseguem ofertar às pessoas qualidade de vida, né? Ou estrutura básica para funcionar. Isso desde saneamento básico, gente, moradia, segurança, saúde, educação, né? E algumas comunidades, por exemplo, as pessoas vão ter dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, inclusive porque são originárias dessas comunidades, tá? Ou porque também essas comunidades ficam muito distantes dos centros comerciais, dos centros industriais, e aí fica difícil as pessoas conseguirem uma oportunidade de emprego, né? Até porque hoje em dia também está muito difícil você se colocar no mercado de trabalho. E essas pessoas começam a ficar à margem do processo de produção financeira, do processo econômico, né? E vivendo ali de assistencialismo, geralmente do governo. E quando você tem um empreendimento surgindo nessa localidade, você tem a oportunidade dessas pessoas vislumbrarem um futuro melhor, né? Conseguirem se manter sem precisar da assistência do governo em si, né? Sem precisar do auxílio
de uma forma geral. Elas conseguem empreender e conseguem ter o seu autossustento, né? Proporcionando mudanças significativas, inclusive sociais, né? Melhorando qualidade de vida, melhorando o espaço onde elas vivem e onde elas convivem, ok? No geral, os desafios que a gente vai encontrar nesse tipo de empreendedorismo é muito grande. Durante as últimas 4 décadas, diversos programas foram lançados e implementados com o intuito de ajudar pessoas que pertencem a grupos sociais desfavorecidos ou marginalizados. Aqui vale lembrar vocês que quando a gente usa a palavra marginalizado, não é de forma pejorativa, não tem nada a ver com violência, agressividade e crime. Marginalização significa ficar à margem do processo de produção econômica, do processo de obtenção de dinheiro, à margem da economia, tá certo? Contudo, uma grande parte destas iniciativas apresentaram fracos resultados em termos de eficácia e sustentabilidade, com reduzido potencial de escalagem dos seus impactos, de modo a conduzir a significativas mudanças sociais. Isso porque algumas dessas empresas se perdem no meio do caminho. Elas não conseguem, principalmente, se sustentarem financeiramente, tá? E aí percebeu-se que essas pessoas, além da assistência financeira para montar os negócios, para criar seu empreendimento, elas precisam também da ajuda técnica, né? Para saber diferenciar o que é lucro, o que não é, o que é despesa, como eu posso manter um estoque, né? O que eu posso cobrar pelo meu produto, pelo meu serviço, tudo isso é uma parte técnica do empreendedorismo. E aí foram criadas algumas formas de assistência, alguns programas de assistência para justamente ajudar essas pessoas a empreenderem e conseguirem essa sustentabilidade financeira. E isso vem dando resultados, ok? Dentre os desafios apresentados, a gente vai encontrar a preocupação em criar o capital social, que é o responsável pelo sucesso e elaboração das ações do empreendedor social, levando em consideração a história e a cultura individualista e egoísta da sociedade capitalista que a gente vive, ou até mesmo a vaidade dos gestores das organizações públicas, privadas e do terceiro setor, né? Onde prevalece a cultura da superioridade, a gente tem uma extrema dificuldade em gerar capital social para os empreendimentos sociais. O que seria o capital social, pessoal? Seria aquele financiamento inicial que os empreendedores teriam acesso para começar o seu trabalho, para começar o seu negócio. É muito difícil, às vezes, você conseguir esse financiamento, tanto por parte das empresas, né, quanto pelas organizações públicas. Mas esse financiamento ele é importante, porque ele vai oportunizar essas regiões a se desenvolverem, a criar uma microeconomia, né, uma economia local, e a partir dessa economia local a gente vai ver a comunidade se deslanchando, tá certo? Falar sobre empreendedorismo social é falar sobre desenvolvimento socioeconômico, é falar de oportunidades para as pessoas que vivem em situação de miséria, em situação de vulnerabilidade, e as pessoas mais carentes. Então, não é só você assistencializar essas pessoas, não é só você dar um auxílio, uma ajuda mensal, mas é você oportunizar que essas pessoas consigam se sustentar, né? E o empreendedorismo social é uma das formas que nós temos de sucesso para que essas pessoas consigam criar seus negócios, oferecerem seus serviços e possam ter um sustento digno e a formação de uma microeconomia naquela região onde ela mora. E aí a coletividade daquele local, daquela sociedade, ela vai estar sendo alavancada, ela vai estar sendo privilegiada. Tá certo, pessoal? Isso é o que a gente tinha sobre empreendedorismo social hoje, tá? A partir de hoje a gente vai ter uma atividade também falando sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado e procurem se aprofundar mais sobre isso. É interessante falar de empreendedorismo, principalmente quando ele ajuda uma parcela da sociedade que precisa. Até lá, pessoal!